Olá, começa agora mais um bate-papo com a IoT Norte Ortopedia e Fisioterapia. E hoje nós iremos iniciar com um assunto muito especial, que é a fisioterapia pélvica. E para isso eu estou recebendo aqui hoje a doutora Cíntia e a doutora Jéssica da IoT Norte. Sejam muito bem-vindas. E vamos começar o nosso bate-papo conhecendo um pouquinho mais sobre vocês. Quem começa? Conta pra gente. Posso começar. Então, meu nome é Cíntia, sou fisioterapeuta há quase 9 anos, né? Eu tenho pós-graduação em fisioterapia pélvica, trabalho nessa área já há 8 anos, né? Estou atuando na IoT há 6 anos também já. Muito legal, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Jéssica. Meu nome é Jéssica, eu trabalho na IoT Norte há 3 anos, sou formada há 6 anos, e sou pós-graduanda em fisioterapia pélvica e atuo com essa demanda na IoT há 1 ano. Muito legal. Então vamos começar contando um pouquinho mais, trazendo um pouco mais de informação sobre o que é a fisioterapia pélvica. Então, ela é uma especialidade na fisioterapia, onde ela foca o tratamento na musculatura de assoalho pélvico, né? Que fica na região da pelve. Então, ela sustenta todos os órgãos dessa região: bexiga, útero e reto. Então, todas essas disfunções, a fisioterapia pélvica, ela trata. Então, as constipação, a gestante, incontinência urinárias e todos os tipos das incontinências ela vai tratar. Então, tudo que fica naquela região, vamos dizer assim, a gente fala pelve, mas nem todos às vezes conhecem com esse nome, na região do quadril. Isso. E pega todos os órgãos, então, ali na região de intestino, útero e bexiga. Aí também pode ser tratado o homem também, porque tem as disfunções no homem também, né? Faz uma cirurgia de retirada de próstata, o homem pode ficar com alguma disfunção. Disfunção erétil, incontinência urinária, ele pode acontecer de ficar também. E quais são, então, as principais indicações que os pacientes apresentam e que podem ser tratadas com a fisioterapia pélvica? As incontinências urinárias, né, de todos os tipos, né? A gente tem incontinência urinária de urgência, onde a paciente tá lavando uma louça, aí dá uma vontade de fazer um xixi, tem que largar tudo que tá fazendo e correr para o banheiro, né? Aí tem a bexiga hiperativa, onde a paciente vai muitas vezes no banheiro, né? Tem paciente que chega aí a 30 vezes no banheiro durante um dia, sendo que normal é até 10, quando a gente toma um pouquinho mais de água, senão é 8 vezes, desde que acorda até a hora de dormir, né? Então, aí tem a incontinência mista, onde tem esses dois junto, a constipação, onde a paciente passa vários dias sem conseguir ir no banheiro, né? Não necessariamente uma paciente que vai todos os dias no banheiro quer dizer que ela não é constipada. Tem que ver como que é esse formato das fezes dela, né? Então, ela tem que avaliar. Então, ela tem que fazer força. Então, ela precisa procurar uma fisioterapia. Nas disfunções erétil no homem, né? Na parte de retirada da próstata e na gestação. Né? Isso é uma indicação de fisioterapia pélvica. E como que é feita essa avaliação? Então, primeiramente, a gente tem uma conversa, né, com essa mulher, então, na pélvica feminina. Então, a gente avalia primeiro uma conversa, a gente avalia a queixa principal dessa paciente, então, por que ela buscou a fisioterapia primeiramente, até para a gente ter essa troca, né? Porque como a gente vai tratar de uma coisa íntima dessa mulher, então a gente precisa ter essa troca primeiramente, conversando, qual que é o diagnóstico clínico, por que ela buscou. Então, avaliando essa mulher como um todo, né? A partir disso, a partir dessa conversa, a gente vai para a avaliação física, né? Então, na avaliação física, a gente inicia pelo abdômen. Então, a gente avalia se essa mulher ela tem uma constipação, se ela tem alguma cicatriz no abdômen que cause dor, tem alguma aderência, se ela teve cesárea, se nessa cicatriz da cesárea tem alguma aderência, se ela tem alguma dor pélvica também, né? E a partir dessa avaliação, a gente avalia a musculatura do assoalho pélvico. Então, a gente começa pela parte externa, né? Verificando se ela tem alguma dor na relação, como que tá essa musculatura, se tem alguma cicatriz, como que é essa coloração. Então, a gente avalia como um todo para daí definir
o tratamento dessa paciente. Uhum. E aí, definido esse tratamento, como ele acontece? O tratamento, depois dessa conversa, então a gente vai avaliar a consciência dessa musculatura dessa paciente, se ela sabe contrair, como contrair, se ela sabe relaxar, principalmente o relaxamento, né? Porque eu sempre falo para minhas pacientes, a gente tem tensão na região do ombro, assim como a gente tem na região do ombro, a gente pode ter dentro do canal da vagina, né? E essa tensão pode levar a algumas disfunções. Então, primeiro tem que tirar essas tensões, relaxar essa musculatura para daí começar a ter o tratamento propriamente dito. Com fortalecimento, relaxamento, ganho de resistência, porque ela tem que saber contrair essa musculatura, tem que sustentar essa contração para poder ter a continência, porque tosse, espirra, então tem que contrair essa musculatura. Não adianta só contrair e já relaxar. Então ela tem que aprender a fazer essa contração e ter essa sustentação dessa contração. A gente utiliza vários aparelhos dentro da fisioterapia pélvica, né? Tem paciente que não sabe contrair, não tem nenhuma consciência dessa musculatura. Então, a gente usa esses aparelhos que vai ajudar a paciente a se localizar, a saber fazer essa contração da forma correta. Aí temos o biofeedback, onde a paciente visualiza a contração dela e o relaxamento, né? Que é tão importante ter a contração e o relaxamento. Então, ela vai fazer utilizar esse aparelho para ter essa contração e esse relaxamento. E também tem o tratamento na conversa, né? Porque tem paciente que vai fazer xixi, senta, faz rápido, faz força, né? Para fazer o xixi um pouco mais rápido, né? Para terminar algo que estava fazendo, né? E voltar à rotina, sendo que daqui a pouco vai ter vontade novamente de ir no banheiro. Isso várias vezes pode causar uma disfunção. Então a gente tem que explicar que não pode. Eu falo sempre para minhas pacientes, momento de fazer xixi e cocô é sagrado. Sagrado. Né? É um minutinho. Então, senta, calma, né? Faz o xixi, limpa, depois você vai levantar. É 1 minuto que a gente nem vai perder, porque é saúde, né? É para ti. Então, tenta fazer isso. Depois que faz isso, a gente consegue ver já vários resultados positivos só com essa conversa, às vezes. Né? Nem começou propriamente o tratamento, a gente já começa ver um resultado bem legal só com a conversa que a gente tem nas avaliações. Até porque a maioria não sabe, mas quando a gente senta para urinar, em vez de contrair, a gente precisa relaxar a musculatura. Então, se a gente contrai, a gente impede que o xixi saia, né? E a gente faz com que essa musculatura fique tensa. E a urina não consegue sair, isso vem de muito tempo, causando uma disfunção. Então, por isso que a Cíntia falou, né? O momento de urinar ali é sagrado, porque tu precisa sentar e relaxar. Então, a partir da conversa, a gente conversa com a paciente e orienta, né, esse relaxamento, porque a maioria não sabe, pensa que precisa realmente ajudar, né, a sair mais rápido, até porque tá com pressa no dia a dia, né, e isso vem ocasionando disfunções. E vocês comentaram algumas indicações, mas pela nossa conversa aqui, acredito que a incontinência urinária, que é a dificuldade da gente segurar o xixi, né? É a mais procurada, então. Isso, e principalmente entre as mulheres, né? O primeiro fator, né? Espirrei, tossi, tive uma gotinha. É uma disfunção, porque a gente pode espirrar, tossir, pular corda, fazer academia e não deve perder xixi em momento algum da nossa vida, né? Mas é porque eu já tenho uma idade. Não quer dizer. Então, se você teve essa perca, quer dizer que você precisa procurar ajuda, né? E muitas vezes o paciente também não conhece, não sabe, né, que tem a fisioterapia. Então, o médico também precisa ficar sabendo, porque muitas vezes tem paciente que fica tempo com essa disfunção, com essa perca e não fala nada para o médico. Só quando já está mesmo ao extremo, que daí vai procurar falar para o médico, para o ginecologista, né? Quando eu tô tossindo ou espirrando, ou o simples fato de levantar da cadeira, eu tenho essa perca, né? Aí já tá há tanto tempo já com essa incontinência, né? Mas mesmo assim a gente ainda consegue tratar com a fisioterapia. E essa avaliação que vocês comentaram, que vocês fazem, então não necessariamente a paciente precisa ter uma indicação médica, ela pode ir direto até a clínica e procurá-las e fazer uma avaliação. Pode sim. Normalmente a gente recebe pacientes indicadas por médicos, né?
porque a mulher ela vai fazer os exames de rotina, né, ginecológicos e tudo isso, né? Mas a gente pode sim receber pacientes diretamente com a fisioterapia para fazer uma avaliação e muitas vezes, se acontecesse mais dessa forma, a gente poderia até prevenir muitas disfunções, né? Que já teriam acontecido. Então, a gente poderia prevenir essas disfunções fazendo essa avaliação antes, né? E falando das mulheres ainda, mais para frente a gente entra no assunto dos homens, né? Você trouxe também algumas possibilidades de fortalecimento dessa musculatura da região pélvica para trabalhar também a questão da relação sexual e de outras questões ligadas à vagina, especialmente, né? Como funciona nesse caso? Nesse caso, a gente vai trabalhar também com a contração, né? O fortalecimento dessa musculatura. Muitas vezes o paciente pensa que teve um orgasmo e nunca teve um orgasmo. Ela não se conhece, ela não tem o autoconhecimento. Então, aí é que começa a fisioterapia pélvica, porque tem paciente que nunca se tocou, né? Mal lava, né? Porque tabus, né? Veio da criação que não pode se tocar. Então, na fisioterapia, eu sempre falo, oriento os meus pacientes, vocês precisam se conhecer, vocês precisam se tocar, né? Então, precisa saber aonde você vai tocar, onde vai sentir um pouco mais de prazer ou vai sentir muito prazer para poder falar pro parceiro, né? Então, com a fisioterapia, com o fortalecimento dessa musculatura, ela vai se conhecer, né? Então, ela vai conseguir chegar ao orgasmo, ter um orgasmo e muito mais intenso do que era antes, ou às vezes o primeiro orgasmo da paciente, né? Maravilhoso. E as gestantes? É possível trabalhar também com as gestantes e de que forma? Esse é teu. Esse é tu que trata. Tá. A mulher, a gente sempre orienta ela a procurar antes a fisioterapia. Eu quero engravidar ano que vem. Então, já procura a fisioterapia, né? Porque a gente tem que ver como tá essa musculatura, temos que ver se tem a consciência dessa musculatura, né? Porque durante a gestação é 9 meses. Durante 9 meses acontecem muitas alterações, né? Então, pode vir a dor lombar, a dor baixo ventre, dor no ciático. E com a fisioterapia pélvica, a gente não vai tratar só a musculatura do assoalho pélvico. A gente vai tratar ela por o todo, né? Então, o abdômen, ele fica relaxado durante toda a gestação. Mas, então, a gente vai fortalecer ele, ativar ele antes da concepção, né? Então, vamos fortalecer ele, ativar essa musculatura antes dela ficar grávida. Porque quando ela ficar grávida, ele não vai ficar inativo, porque ele precisa crescer para caber o bebê, né? A musculatura do assoalho pélvico a gente tem que fortalecer antes, porque durante a gestação ele vai ter uma sobrecarga muito grande, né? Peso do bebê, placenta, líquido amniótico, o próprio peso da paciente que vai ter um aumento, a constipação que vem junto com a gestação. Então, isso a gente já tem que prevenir para que durante a gestação vai sentir algumas coisas, né? Não tem como dizer, eu não senti nada. Feliz é aquela que diz isso, né? Mas sempre vai ter algum problema, né? Então, a gente consegue, durante a fisioterapia, né? Nesse período, não ser tão grave os sintomas que ela vem a sentir. E no e o parto, né? Independente da via do parto, né? Elas podem fazer a fisioterapia, mas se elas querem a fisioterapia, um parto normal, elas têm que fazer a massagem na região do assoalho pélvico, que é a massagem perineal, que a gente diz, né? Que é o relaxamento da musculatura do canal. Para quê? Para evitar a laceração, né? Que é tão falado, a episiotomia, que antes era feito como prevenção, né? Vamos dar um pique só para prevenir não rasgar, né? Hoje em dia não se faz mais isso, que bom, porque era muito grave por assoalho pélvico, né? Então, agora a gente pode evitar. Se caso aconteça, vai acontecer uma laceração. Aí, às vezes, é de primeiro, segundo grau, mas não é tão grave, não tem um impacto tão grande na vida da mulher. Porque se tem uma episiotomia, tem uma paciente mesmo que eu estou tratando, ela teve 2 partos, né? O primeiro, o médico falou que ia fazer o pique só para prevenir, né? E hoje o filho dela tem 9 anos e ela ainda sente dor
aonde foi feita a episiotomia. E no segundo parto não teve laceração, não teve nada. Então, tá tudo tranquilo. Mas o de 9 anos atrás, ela ainda sente o desconforto, porque foi feito o corte dessa musculatura, né? Então, ela ainda tem dor, desconforto. Então, pensa, 9 anos ainda começou a tratar agora, né? Porque daí pode aparecer uma incontinência urinária, porque o músculo foi interrompido, né? E esse músculo interrompido, ele fica fraco, né? Como ela não fez nada antes, agora ela tem esse desconforto, né? E depois de tudo isso, tem o pós-parto, né? Mesmo no pós-parto, daí a gente trabalha, porque a paciente pode ter a diástase abdominal, né? Que é o afastamento do reto abdominal para caber o bebê. Quando o bebê nasce, ele tem até 3 meses para ele voltar a unir sozinho. Mas às vezes ele não volta sozinho, precisa ter uma ajuda extra. Daí entra a fisioterapia com alguns exercícios, o aparelho que ajuda a unir novamente. E o assoalho pélvico também, se caso venha ter um parto normal, a gente também consegue reabilitar, porque às vezes o paciente ainda tem desconforto, ardência, né? Ainda não teve uma relação sexual, mas quando tem a primeira, é muito desconfortável, porque às vezes ainda está amamentando, não tem aquela lubrificação, né? Então, a gente auxilia, orienta a paciente como ser da melhor forma na volta na relação sexual. E até importante ressaltar que não é só um preparo para o parto normal. Então, muitas mulheres, elas acham que a fisiopélvica é só para quem quer se preparar para o parto normal, né? E não, a gente consegue tratar todas essas funções que a Cíntia comentou, preparando para uma cesárea também, né? Então, porque vai passar por todo esse mesmo processo durante a gestação, só muda a via de parto. Da via de parto. Isso mesmo. Exatamente. Muito bom. E no caso dos homens, então, você comentou um pouquinho também a mesma indicação para incontinência urinária, para disfunção erétil. Isso. Como que são, então, tratados nos casos masculinos? Normalmente o homem vai procurar a fisioterapia porque ele vai fazer uma cirurgia, né? Retirada da próstata. É muito difícil um homem vir porque tem incontinência urinária, né? Esse é o bom do homem, é que ele não tem incontinência urinária se ele não fizer uma cirurgia de retirada da próstata. E às vezes, mesmo fazendo cirurgia, não vem acontecer essa incontinência, né? Em alguns casos, a grande maioria, infelizmente, tem a incontinência. Mas é uma incontinência de levantar da cadeira, já sai o xixi. Ele não sente vontade, né? Então, a gente trata para que ele volte a ter essa sensibilidade, ele sinta a bexiga dele encher novamente para dar vontade de ir ao banheiro, né? Então, a continência dele segurar o xixi, contrair essa musculatura para ele poder levantar, né? Ou entrar e sair de dentro do carro e não ter o escape, né? Os homens, normalmente, são os pacientes melhores que a gente tem dentro do consultório, porque eles são muito dedicados, né? Eles vêm todas as sessões, raramente falta. Se falta é porque aconteceu alguma coisa, algum imprevisto mesmo, que eles não puderam estar ali naquele momento, porque eles não querem usar o protetor, né? Porque o homem precisa usar, tipo, um absorvente. Nós, mulheres, infelizmente, a gente normaliza isso, porque, tem a menstruação, né? Já tá acostumada. Já tá acostumada, então, só vou botar um absorvente. Já o homem não, né? Meu Deus, a masculinidade dele, né? Onde se viu usar um absorvente. Então, eles vão vir fazer a fisioterapia bem certinho e a gente vai ter um resultado bom. Porque eles vão ser tão dedicados, né? Que eles vão fazer ali na clínica e em casa também, né? Então, eles vão fazer tudo bem certinho que a gente orientar. E tem também a disfunção erétil, né? Com a retirada da próstata, eles podem ficar com a disfunção. Então, a gente também orienta, a gente tem aparelhos que a gente utiliza dentro de consultório, mas também, normalmente, o tratamento é em casa, né? Eles têm que fazer o uso do aparelho, da bomba peniana, onde vai estimular mais fluxo de sangue para a região do pênis, aí eles vão conseguir, aos poucos, voltar uma vida sexualmente ativa, né? E aí é muito bom, eu gosto de atender homem, porque a gente vê o resultado, a gente vê a melhora muito mais rápido do que na mulher. Né? E aí dá um exemplo para nós mulheres aí de consistência e persistência, né? É isso mesmo. Muito bom. E no caso da evacuação, a gente acabou não falando tanto para homens quanto para mulheres, né?
a questão de constipação, a fisioterapia, então, pélvica também auxilia nesses casos. Auxilia. Sim. Peraí. Ia fazer uma pergunta, mas quero ver com vocês se é válido. Que no caso, a gente fala que o xixi tem que ser lento, tal, ok. Mas no caso das fezes, não é indicado ficar muito tempo sentado, né? Isso. Às vezes a galera vai lá com revista, com não sei o que, e fica muito tempo. Eu já ouvi Pode causar que... hemorroida. Eu acho legal a gente falar, né? O que vocês acham? Sim. Essa pergunta última foi da constipação. Tá. Como que pode tratar? Tá. A gente tem que tratar a educação comportamental da paciente, né? A gente tem que orientar uma boa alimentação, mas a parte de alimentação a gente sempre indica nutricionista, né? Mas aí a gente complementa, tem que tomar mais água, cuidar com a alimentação, se tem uma intolerância, não tomar. E daí na fisioterapia a gente passa alguns exercícios que auxiliam o trato intestinal, né? A motilidade do intestino, porque às vezes o intestino é muito lento, né? Então a gente consegue com a fisioterapia alguns tipos de massagem, até mesmo o uso da eletro, fazer com o intestino trabalhar de uma forma legal para fazer o cocô da forma certa, né? E falando nisso, a gente comentou antes, então, sobre como se comportar no momento que a gente vai urinar, no momento sagrado, né? Mas, e no caso das fezes? Eu já ouvi dizer também que não é saudável ficar muito tempo no vaso. Como é isso? Isso. A gente tem o costume, né? Muitas pessoas até de levar o celular, né? Celular, sei lá, revista já não se usa mais quase, né? Mas normalmente o celular. Principalmente os homens, né? Por várias horas no banheiro. Então, o ideal não. O ideal, na verdade... até o fato de você sentar para fazer o cocô ali e precisar fazer força com que ele saia, isso não é o ideal. Então, isso também é uma constipação. Então, a pessoa que fala assim, eu não sou constipada, eu vou no banheiro todos os dias. Mas ela vai no banheiro, ela senta e ela precisa fazer aquela força tremenda para as fezes sair ali. Então, isso também é uma forma de constipação. Então, na verdade, tu tem que relaxar a musculatura e o cocô precisa sair sem que você precise fazer tanta força, né? E o ideal é esse. E o fato de ficar muito tempo sentados pode causar a fraqueza da musculatura e também vir a acontecer hemorroidas, né? Entendi. E no caso das crianças, existe alguma indicação para tratamento para as crianças? Existe. Sim, existe. Normalmente as crianças, né? Os pais buscam tratamento quando essa criança ela já nasce, de repente, com alguma disfunção, né? Mas o mais comum que a gente vê é a criança que vai no banheiro várias vezes por dia para fazer xixi, né? Que não é o normal, então vai várias vezes por dia lá no banheiro. E também que faz xixi na cama à noite. Então, a gente consegue tratar isso na fisioterapia, né? E também com alguma disfunção, que às vezes a criança nasce disfunção renal ou refluxo vesicoureteral, que é quando a urina vai da bexiga, ela volta lá para o rim. Então, ela retorna em vez de descer para o canal para fazer o xixi. E isso ocasiona várias disfunções, infecção urinária, né? Então, a gente consegue tratar essa disfunção na fisioterapia também. E os exercícios para eles também no mesmo, deve ser mais desafiador. É mais difícil, né? A gente tem que usar aparelhos, né, com ele. O biofeedback, né? Porque senão, contrai e solta. Não tem como, né? Ele não sabe, né? Sabe, é de 2, 3 anos, 4, 5 anos que seja, né? Então, a gente não consegue orientar dessa forma, né? Então, a gente tem que usar o aparelho, o biofeedback, onde tem aviãozinho, né? Essas coisas para ele. Nossa, eu tô apertando meu bumbum e tá subindo avião, né? Eu soltei o bumbum e ele tá descendo. Então, bem tem que ser lúdico mesmo. Muito lúdico. Porque senão eles não conseguem fazer. E também educação comportamental, né? Então, a gente consegue orientar os pais ali de como tem que ser feito, né? Se xixi durante o dia, a parte noturna também, para que isso não se prolongue por muito tempo, junto com o tratamento, né? Mediante uroterapia. Isso. Muito bom.
E tudo isso que a gente falou são tratamentos, né? E que bom que a gente tem tudo isso à disposição, tanto o conhecimento de vocês, quanto os aparelhos, a tecnologia e tudo mais. Mas em relação à prevenção, como que as pessoas podem agir, então, e procurar, né, informações, enfim, para prevenir que não venha acontecer, né, essas questões? Porque, na verdade, o nosso corpo é para funcionar perfeitamente, né? Então, como que as pessoas podem agir, então, de forma preventiva? Então, a gente recebe, né, a maioria das pacientes já com uma disfunção, né? Então, a gente estava até comentando essa semana na clínica, né? Se as mulheres elas fossem orientadas já como prevenção, buscar tratamento da fisioterapia, a gente conseguia, de repente, fazer um fortalecimento, uma consciência corporal do assoalho pélvico para daí não vir uma disfunção, né? Então, a mulher, às vezes, ela demora muito tempo para procurar ajuda, né? Então, ela vai no ginecologista uma vez por ano, isso a gente faz, né? A gente vai no ginecologista, a gente faz o preventivo. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. É. Né? Meio cultural, mas às vezes nem isso, né? A gente faz o preventivo, ultrassom de mamas, mamografia, e aí aquela disfunçãozinha ali, tô perdendo uma gotinha de urina, mas vou colocar absorvente e a correria do dia a dia eu vou deixar. E não, né? A partir dali do primeiro sintoma, já procurar um profissional para a gente conseguir o mais rápido possível que isso não se torne uma disfunção tão grave, né? E até mesmo antes disso, uma constipação. Também, não veio uma disfunção, mas se tratar a constipação lá do início, tu já consegue fazer com que não vire uma incontinência, né? Com que não vire casos mais graves, né? E até mesmo porque a informação hoje em dia tá tão fácil. Exato. Né? Tá tão fácil, tá na palma da nossa mão, né? É só a gente procurar, eu tô sentindo isso, será que é normal? Vou procurar para ver se tem alguma coisa que eu posso fazer para não agravar, né? Então é só, às vezes, a mulher ir atrás um pouquinho mais, não ficar tão acomodada, né? Esperando que o outro venha falar para ela ir atrás, para ela poder começar a se tratar. É porque é muito importante o que vocês trouxeram. Não é normal. Nem um pouquinho, em nenhuma idade. Isso, não é. Em momento algum da nossa vida a gente pode perder, né? Então, se a gente perde, quer dizer que a gente tem uma disfunção. Alguma coisa não tá certa. Então, a gente tem que procurar ajuda para resolver isso aí um quanto antes. Porque quanto mais tarde fica, mais difícil pode ser, né? Porque daí pode levar a ter uma incontinência mais grave, pode levar a ter um prolapso, que a gente não comentou sobre o prolapso, né? O prolapso, o que é? Com a descida do músculo da bexiga para o canal da vagina, ou então a descida do útero para o canal da vagina, ou até mesmo o reto indo para o canal da vagina. Então fica tipo, vai se lavar, fica tipo uma bolinha ali, né? O que é essa bolinha? Não tá certo, por isso é importante de se tocar, né? Eu vou me lavar, não é para colocar o dedo lá dentro para lavar, fazer ducha, não, porque a vagina é autolavante, né? Não precisa ninguém lavar ela, somente a região externa, mas a mulher precisa se tocar um pouco. Opa, isso aqui não tinha antes, né? Tá diferente, para quando ir ao médico comentar, olha, né? Tá diferente, senti uma bolinha aqui que eu não tinha antes, ou um peso ali na região, um desconforto, né? Isso, então ela tem que se tocar para ver, opa, não tá certo, então vamos procurar ajuda, porque o prolapso ele tem graus, então a gente consegue tratar também com a fisioterapia, grau 1, grau 2 com a fisioterapia, dependendo do 3 também, mas se não o 3 e o 4 já é cirúrgico, então para que deixar chegar ao grau 4, né? Se a gente pode resolver com tratamento conservador, né? Que é tão mais fácil, porque a recuperação dessas cirurgias íntimas é bem complicado, né? Hemorroidas, a região ali, a fazer uma perineoplastia, é tudo bem, bem difícil a recuperação. Então, vamos cuidar para não precisar passar por essas cirurgias, né? Muito bom, doutoras. Obrigada por todas as informações, pelos esclarecimentos, por trazer essa questão tão importante, principalmente para as mulheres, se observarem ainda mais nesse quesito. Isso. E procurar vocês lá na IoT Norte para fazer toda essa prevenção. E o mais importante, que acho que é a gente não afetar a nossa qualidade de vida, né? Isso, porque muitas vezes a paciente, eu não vou sair porque não sei se vai ter o banheiro, né? Não sei se eu vou conseguir trocar o meu absorvente, daí eu vou ficar com cheiro. Então eu vou ficar em casa. Aí vai se privando. A depressão, né? Que tem muitas pacientes que chegam
com depressão mesmo, né? Que, eu não tô mais saindo porque eu fico com receio de alguém sentir que eu tô com cheiro, né? Então, é esse autocuidado para poder continuar a ter uma vida normal. Isso, maravilhoso. Obrigada, doutora Jéssica, doutora Cíntia. Obrigada, Obrigada à nossa audiência e até o próximo episódio com a IOT Norte, Ortopedia e Fisioterapia.